Olá pessoal, aqui no Instagram. Então estamos hoje de novo aqui para mais uma live. Tudo bem com vocês? Eu tive de férias. Para as pessoas que me acompanham, quem está entrando pode dizer um oi, boa noite. Que para mim é muito bom estar aqui de volta. Eu tive de férias no mês de julho. E foi umas férias parciais, porém eu assumi para mim alguns outros compromissos, além das férias, de descansar um pouquinho, dar atenção para a filha. Então eu realmente não pude estar aqui nas lives. Boa noite, Adriana. E semana passada foi muito legal, porque eu encontrei uma colega que de vez em quando está aqui e ela perguntou: Regina, e aí, não vai ter mais live? Quando é que você vai voltar às lives? E eu gostei bastante de ter essa cobrança dessa amiga, porque eu também já estava com vontade de estar aqui de novo. Então, para você que está entrando agora, hoje o nosso tema é orientação vocacional. Quando fazer e quais são os seus benefícios. E, claro, como normalmente eu faço, tudo bom? Boa noite! Como eu sempre gosto de fazer, é deixar livre para quem tiver dúvidas, que quiser fazer alguma pergunta. Vou tirar um pouco o óculos aqui, por conta do reflexo da lente do computador, que eu estou com um computador de um lado aqui e com o Instagram aqui do outro lado. Então, nós vamos falar sobre orientação vocacional, porque é um tema que muitas pessoas me procuram. Obrigada, Adriana, tá falando aqui que adora as minhas lives. Que bom que eu voltei, né? Pois é, eu também sinto falta, eu também gosto dessa interação e eu gosto de falar sobre esses assuntos que são relevantes para muitas pessoas. Então, boa noite. Espera aí que agora eu tenho que, para enxergar aqui o Instagram, tem que colocar: oi, Sidna, tudo bem? Boa noite. Edmilson, boa noite. Sejam bem-vindos. Então, aqui no Rio tá frio. Hoje foi o dia mais frio aqui no Rio, com uma chuvinha, mas não se compara o sul aí, né? O Rio Grande do Sul, que é muito mais frio. Minha cidadezinha emprestada aí em 2015, realmente aí é muito mais frio do que é aqui. Então, meu beijão, inclusive o pessoal lá de Gramado, Canela, Santa Cruz, não, esqueci até o nome da cidade. Daqui a pouco eu lembro. Mas é tudo ali pertinho. Igrejinha, pessoal de lá, muita gente boa. Sinto muita falta dos churrascos, dos fondis, né? Essa época é época de fondue. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre orientação vocacional, como eu falei, né? Quando é que uma pessoa deve buscar, o que é e quais são os benefícios para orientação vocacional? Bem, para você que já me acompanha aqui em algum momento, eu sou psicóloga de formação já de muitos anos. Comecei trabalhando em recursos humanos e depois que eu fui para a clínica, um pouco depois. E essa experiência só me ajudou a ter conhecimento de avaliações, né? Em empresas a gente usa muito avaliação para vários momentos, e também na clínica por conta das orientações vocacionais também, que muitas pessoas me procuram para fazer isso. E como eu já tenho uma estrada já grandinha, hoje já estou no momento que eu estou atendendo os filhos dos meus clientes de alguns anos atrás. Então isso para mim é um orgulho, porque significa que eu fiz um bom trabalho e eles lembram, tem essa referência boa, né? Então isso para mim é bem legal. Bem, quando que a gente faz orientação vocacional? Depende do momento da pessoa, mas normalmente a gente faz a orientação vocacional no momento que a pessoa está lá. Caxias do Sul, lembrei, alguém entrou aqui, usuário de Caxias do Sul, bacana. Bem legal, e eu estava dando um abraço aqui pro pessoal lá de Gramado, Canela, então muito bom.
Boa noite, Dani. Daniela também entrou aqui. Boa noite, Vivi. Tudo bom? Seja bem-vinda. Bem, então, a orientação vocacional, ela é muito comumente feita no ensino médio. Eu tenho experiência por passar em escolas, eu vou a muitas escolas fazer palestras, falar sobre esse tema. E acaba que muitas vezes os alunos apenas do terceiro ano do ensino médio fazem orientação vocacional. E é um momento tumultuado porque eles estão pensando muito no Enem, no vestibular, já estão pensando o que vão fazer e nem sempre eles dão uma atenção ou um foco bacana que é necessário para esse momento. João também está aqui, lá do Sul. Beth, voltou, Beth! Muito bom, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Quanto mais cedo o aluno tiver algum conhecimento, ou estudante, sobre interesses que ele tenha e habilidades dele, mais fácil será fazer a escolha profissional. Só que para isso também exige um certo nível de maturidade do estudante para que esse momento aconteça de uma maneira tranquila e bastante enriquecida. Então, assim, a orientação vocacional, em geral, é feita no ensino médio para ajudar o quê? A tomada de decisão, para saber qual a continuidade dos estudos que será dado para o estudante. Embora até hoje muitas pessoas entram na faculdade e ainda não fizeram ou vão buscar no início da faculdade, no meio, no final ou até mesmo depois de formado, quando não fez uma orientação ou quando tem alguma dúvida ainda nessa escolha profissional, tá? Então, o que acontece? A avaliação em si, a orientação, né? Ela hoje é feita de uma maneira muito mais dinâmica, ela não é estática, ela não é empobrecida ou com aquela ideia antiga de que a avaliação vai te direcionar aquilo que você vai fazer e o que você tem perspectiva de sucesso. Ela hoje não é tida mais desta forma. Ela é um processo já há alguns anos mais dinâmico que envolve o quê? Uma investigação, um estudo mais aprofundado sobre as características da pessoa, do mercado de trabalho e dos cursos e carreiras que tem, que são de interesse da pessoa. Então, normalmente a orientação vocacional, ela inclui entrevistas, o uso de testes, vários tipos de testes, de personalidade, de aptidão, de interesses, de características comportamentais, de valores, de características de como você faz as suas escolhas baseada, né, nos seus valores, na ideia de identificar qual é o propósito de vida ou o que a pessoa tem em mente, porque nem sempre isso é claro, né? E aí a gente precisa levar em consideração que a pessoa muito jovem de idade, nem sempre ela chegou a um nível de maturidade que consiga fazer escolhas muito delimitada e muito rígida. Então, a gente também precisa entender que o jovem, ele precisa amadurecer algumas áreas da vida dele, inclusive no autoconhecimento, para que essa avaliação seja o mais rica possível e que possa trazer e traduzir mais informações para ele fazer a escolha profissional. Então, normalmente essa maturidade, pesquisas apontam em torno dos 22 e 20 anos, em torno dessa faixa, de 20 a 22 anos. Só que o ensino médio, a galera que está saindo do ensino médio está saindo com 16, 17. Boa noite, Márcia, eu também te amo, amor, seja bem-vinda. Então, o jovem está na faculdade, entrando na faculdade com 16 anos, com 15, com 17.
ele ainda não tem esse nível de aprofundamento sobre ele e nem muito menos sobre o mercado. Então, a avaliação objetiva fazer essa análise, é um estudo onde não é qualquer psicólogo que sabe fazer, precisa de estudo, precisa conhecer testes psicológicos, precisa conhecer fases do desenvolvimento da pessoa, precisa conhecer mercado de trabalho, precisa conhecer sobre as formações de carreira. Então, exige algum conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Então, eu costumo dizer que é um processo de investigação, onde a gente faz um estudo da pessoa, do mercado e também das carreiras e da questão financeira. Por que isso, Regina? Porque a pessoa pode ter um interesse, uma aptidão para uma área X, onde a gente junta todas essas informações para que ela possa fazer escolha. Nós não damos uma direção e nem escolhemos para a pessoa. Isso é muito importante que a gente frisa no processo avaliativo. A gente vai reunir informações para que a pessoa se sinta um pouco mais em condições de ela fazer uma escolha baseada no seu autoconhecimento. Então, nós vamos pegar os traços e as características de personalidade, de interesse, de habilidade e correlacionar aquelas áreas que ela tem maior aptidão, que ela tem maior interesse e que ela buscou no mercado o cenário daquela profissão, porque hoje também sabemos que tem profissões que estão deixando de existir e tem profissões novas surgindo. Isso é bom e é ruim, porque quando você tem um leque de opções muito maior, o que acontece? A gente fica mais perdido ainda, porque temos muitas possibilidades e quando a gente pensa em escolher uma área, muitos ficam um pouco tristes, porque vão ter que abrir mão de outras coisas e outras áreas que eles gostariam também de atuar. Então, na realidade, a gente vai somando essas características. Vou dar um exemplo assim de uma avaliação que eu fiz alguns anos atrás, onde uma pessoa deu com uma aptidão maior, ela tinha um índice muito maior de aptidão para a área de música, a área de artes, a área mais artística, e com isso muito a área musical. E no segundo nível, um pouquinho abaixo, ela tinha uma indicação para a área de exatas. E ela ficou assim, muito perplexa olhando para a avaliação, porque eu entreguei o relatório e depois a gente ia conversar sobre esse relatório imediatamente após. E ela falou assim, como é que você soube disso? Eu falei, por quê? Tá tudo errado? E ela falou assim, não. Aí eu fui explicando para ela como era o processo, né, que a gente tinha feito, o que a gente tinha reunido e como eram aquelas indicações, o que era um nível mais alto de interesse, o segundo e o terceiro, porque eu acho que isso dá uma visão bem abrangente para a pessoa. E acabou que ela falou, eu nunca falei que eu gostava de música para ninguém. E eu falei, mas na sua avaliação apareceu essa aptidão, esse interesse, e tem toda uma inclinação que você tem para isso. E ela falou, ok, eu gosto muito da área musical, da área de arte relacionada à música, porém eu defini para mim, isso ela me dizendo, que ela iria se dedicar à área de exatas, porque o mercado era mais amplo, em termos de pagamento e sustento, ela teria essa garantia, e a área de música ela levaria como um segundo plano, ela inverteu o resultado como um segundo plano, para que ela então usasse isso como um hobby, e lá na frente, em algum momento na carreira, que ela pudesse se dedicar melhor a isso. Então, assim, ela faria e poderia até se transformar em alguma outra atividade profissional, mas a priori ela iria dar atenção a essa habilidade dela, a esse interesse e aptidão,
usando como um hobby. Não sei se deu para ficar claro. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem trazer e não tem problema nenhum, eu vou esclarecendo aqui. Então, assim, hoje a orientação vocacional, ela tem um caráter muito dinâmico, onde a pessoa, né, o estudante ou a pessoa vai buscar, vai ter uma participação muito ativa e ela vai buscar informações nela, onde nós vamos facilitar isso através de um questionário, de entrevistas, de vários testes que são utilizados e todos padronizados de acordo com as recomendações do Conselho Federal de Psicologia, que acompanha, né, e tem toda a validação para isso. E a partir disso nós não aconselhamos ninguém, nós damos um resultado abrangente, dinâmico, a partir do que foi investigado na pessoa, do que foi levantado no mercado de trabalho, em termos de carreira, de empresas e de fluxo de carreira também. Porque hoje, como o mercado mudou, não adianta nós pensarmos apenas na carreira neste momento atual. O mundo está em transformação muito rápida. Então a pessoa precisa pensar na carreira neste momento, numa escolha de uma atividade profissional que dê conta neste momento, ou mesmo que ela se veja nela por algum tempo. Ah, Regina, mas e se eu não tenho condições de fazer, por exemplo, uma faculdade? Isso acontece com várias pessoas. Inclusive, esse ano eu dei palestras e normalmente todo ano eu vou num dos cursos do Senai, aqui do Rio de Janeiro, fazer palestra para os alunos do ensino médio. E alguns não têm condições mesmo de fazer uma faculdade, a família não tem como custear, então eles tentam o Enem, mas se não passar, não tiver uma boa pontuação, eles têm a preocupação de não conseguir entrar na carreira que eles gostariam. E aí, o que a gente faz nesse sentido? Lembra que eu falei que a gente faz a pesquisa do mercado, da carreira, mas também a gente faz uma pesquisa financeira. Que objetiva o quê? Traçar o fluxo que o estudante pretende fazer na sua vida profissional. Boa noite, Deusimar, tudo bem? Seja bem-vinda. E pensar como ele pode conquistar, porque essa carreira não é só a escolha profissional. Essa carreira é a escolha profissional para ele entrar, para ele dar continuidade aos seus estudos ou para ele ingressar no mercado de trabalho, mas que ela requer, algumas vezes, alguns cursos, algumas certificações, alguns conhecimentos que às vezes você não encontra nem no ensino médio e nem na faculdade. Então a pessoa precisa se dedicar à carreira e ela precisa se programar financeiramente para esse investimento que poderá começar agora, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, enfim, não importa, dependendo de qual seja o objetivo profissional e qual seja a necessidade que o mercado está buscando desse profissional recém-formado no mercado ou em processo de formação. Então, isso por exemplo, na área de informática é muito comum. Nós temos vários profissionais que se formam, mas para ingressar numa boa empresa, numa empresa que ele gostaria, que tem exatamente aquela função que a pessoa quer desenvolver, ele precisa ter uma certificação numa linguagem qualquer. E ele precisa, então, fazer um curso, pagar. Normalmente essas certificações têm um valor, às vezes até em dólar. Algumas empresas, quando o funcionário está trabalhando, ela identifica essa necessidade, a empresa paga, mas quando é estudante, às vezes ele tem que arcar com essa despesa mesmo. Olá, Márcia, boa noite, seja bem-vinda. Então, para que ele faça, né, esse processo dele de escolha, de desenvolvimento para
para aquela carreira que ele escolheu, ele precisa dispor algumas vezes de investimento financeiro. Então, nós fazemos essa junção também na orientação profissional. Então, a gente vai integrar vários elementos, inclusive o financeiro, para não ficar repetitivo, para que ele faça essa escolha e essa preparação para entrar no mercado de trabalho num nível de disputa melhor colocado ou melhor preparado ou mais qualificado de acordo com a exigência do mercado. Nós sabemos que hoje o mercado ainda não está aquecido, ainda tem muitas pessoas que estão desempregadas e nem sempre vão ter disponibilidade financeira para se qualificar. Mas, como toda crise, nós temos também várias oportunidades. Nós temos vários cursos online e de várias associações, de empresa, de igrejas, profissionais liberais ofertando cursos a baixíssimo custo ou às vezes até completamente gratuito. Então, hoje a pessoa não necessariamente ela precisa ficar desqualificada. Pelo contrário, quanto mais qualificada, mais preparada, mais ela precisa se preparar para aquela demanda que o mercado busca, aquela demanda que o mercado identifica que é importante e que vai fazer toda a diferença se ele tiver aquele conhecimento, aquela preparação. E é claro, gente, quando a gente fala de preparação, a gente não está falando só de curso formal, tá? Nós vamos falar também de cursos mais subjetivo. Nós temos vários cursos de oratória, de relacionamento interpessoal, de atendimento ao público, que não são de conhecimento cognitivamente falando, mas de conhecimento comportamental. E isso é muito valorizado hoje pelas empresas. As empresas investem um valor anual, normalmente fora da crise. Com a crise, esse volume de dinheiro de treinamento ou capacitação ou desenvolvimento de pessoas nas empresas diminuiu um pouco, mas as empresas valorizam porque é um profissional que vai estar um pouco mais preparado para esse desafio, que é adentrar numa instituição qualquer, né? Numa empresa qualquer. E a outra coisa também muito importante é, por exemplo, quem está se preparando porque algumas pessoas têm aptidão e interesse em carreira pública. Então, existe também todo um dispêndio financeiro de preparação. Você tem que comprar material de estudo, você tem que pagar concursos, você tem que, às vezes, viajar para uma cidade vizinha ou limítrofe para fazer os concursos. Então, isso tudo também precisa ter um planejamento financeiro e um conhecimento da carreira que a pessoa quer seguir. Então, toda essa atividade do aluno ou da pessoa, ela é bastante ativa e o profissional, psicólogo ou coach de carreira vai auxiliar para fazer toda essa junção, toda essa análise. É um estudo, a gente demora algum tempo, não é um encontro nem dois, são vários encontros. Esses encontros eles podem ser individuais e podem ser também em grupo. Então, isso não desqualifica em nenhum momento. Eu adoro trabalhar com grupos e grupos torna mais rico porque acaba que você desenvolve essa habilidade de estar trabalhando em grupo e de ouvir, de falar e de se comunicar, então também é muito rico. Bem, eu perguntei assim, e quando fazia a orientação vocacional? Normalmente no jovem, quando está no ensino médio, mas não em qualquer momento da vida acadêmica, a pessoa pode fazer uma orientação vocacional. Se ela não sabe, se ela está perdida, se ela está em dúvida, não tem problema nenhum. Quando o profissional já tem uma carreira ou ele já está inserido no mercado profissional, normalmente ele pode fazer também uma orientação que é voltada para vocação ou um alinhamento, mas normalmente nós chamamos mais de orientação mais profissional ou de carreira, onde a pessoa precisa, identifica onde ela está e aonde ela quer chegar. Então, a partir daí,
ela também, nós também vamos traçar algumas investigações, de repente um pouco diferente do que foi feito anteriormente, se a pessoa fez, mas voltado mais para um desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de algum componente técnico que esteja precisando, ou comportamental, ou de habilidade, enfim, para que ele desenvolva e conquiste aquela área ou carreira, ou um outro nível de carreira que ele identifica que é importante, tá? Então, assim, em qualquer momento a pessoa pode fazer uma orientação vocacional, tá? Muda só o foco, se é escolha para dar continuidade aos estudos ou se é para o desenvolvimento de carreira. E para esse momento de desenvolvimento de carreira, a gente tem outros nomes também, tá? Este mês eu estarei falando justamente de outros temas, que é transição de carreira, desenvolvimento de habilidades e competências, nas outras lives das outras semanas subsequentes. Então, qualquer pessoa pode fazer. O que tem acontecido hoje? Hoje eu tenho recebido profissionais ou estudantes que estão chegando no final da formação acadêmica e não gostam ou não se veem naquela carreira que inicialmente foi escolhida. Isso pode acontecer? Acontece muito. Existem pesquisas que eu já falei aqui em outras lives que, se não me falha a memória, 36% dos estudantes que ingressam na universidade, eles desistem do curso escolhido anteriormente. 36% desistem do curso que foi escolhido no momento da entrada, isso no primeiro ano do curso de graduação. 36% é muita gente. E se nós considerarmos a pesquisa de 2015, que aponta que em torno de 80% das pessoas estão insatisfeitas com a sua vida profissional e buscam mudar de carreira ou de profissão, então nós temos um problema seríssimo no mercado. E isso vai se refletindo em profissionais que não estão satisfeitos, que podem estar adoecendo nas empresas. Olá, Vivi, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, isso a gente tem problemas de pessoas que estão trabalhando em alguma coisa que não gostam, que estão insatisfeitas. Consequentemente, uma pessoa insatisfeita, ela não vai render o esperado na empresa, e ela também vai, muitas vezes, ela pode adoecer. E com isso, ela sai do mercado, ela tem problemas na sua vida profissional, porque ela não sabe muito o que fazer e como fazer. Ano passado eu recebi muitos jovens formados há 1 ano, 2 anos, 3 anos, que estavam pensando em desistir das suas carreiras porque não sabiam qual é o caminho que iam dar à sua vida profissional. Então nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, várias entrevistas, para encontrar caminhos para essas pessoas. Isso nós fazemos normalmente no coach de carreira. Então, para mim, que eu lembre agora, para minha felicidade, né, nenhuma delas. Felicidade porque eu acho que todas estavam satisfeitas de alguma forma nas suas carreiras. O grande problema identificado nessas pessoas que eu estou falando, que eu estou me referindo, era a dificuldade de se sentir adequado naquele local de trabalho. Eram empresas que faltava clareza na condução da atividade de algumas dessas pessoas, falta de clareza, inclusive, em como dar continuidade no seu plano de desenvolvimento pessoal. Porque o desenvolvimento profissional, ele também vem com o desenvolvimento pessoal. E é claro que tem empresas que nós sabemos, e conheço várias, e várias também me pedem ajuda, quando entram em empresas grandes, bem organizadas, bem estruturadas,
e que tem um plano de carreira desenvolvido e um plano de treinamento, um plano de sucessão, ela vai exigir do novo funcionário um plano de desenvolvimento pessoal. E esse plano de desenvolvimento pessoal é construído basicamente pela pessoa e coadunado com os objetivos da empresa. Então é importante que o profissional conheça um pouco da empresa, mas que ele conheça o que ele pretende profissionalmente, quais as habilidades que ele precisa desenvolver, se é idioma, se é um conhecimento técnico, e quais são as carreiras e planos profissionais que ele quer desenvolver lá na frente. Então eu lembro de uma pessoa que ela estava sendo preparada para substituir um funcionário sênior, que logo depois desse nível ela passaria para uma coordenação e uma chefia, uma gerência. E ela tinha pavor, porque ela não quer ser chefe, ela não quer mandar em ninguém, né? Ela falava exatamente assim para mim. Então, a gente foi adequando o que ela tinha e procurando desenvolver nela, baseado nas aptidões, nos interesses dela, um plano de desenvolvimento para ela, mas que fosse adequado aos interesses também da empresa. Ela continua, até onde eu sei, não querendo ser gerente, porque eu acredito que a hora que ela for, por algum motivo, se ela for colocada numa gerência, eu vou saber imediatamente, porque eu sei que isso era algo que ela não queria, mas ela é a pessoa mais experiente na empresa, ela é a pessoa que domina muito do trabalho, é uma pessoa muito competente, muito séria, então, naturalmente, ela iria para essa função de gerência, se ainda não mudar alguma coisa na empresa dela. Boa noite para algumas pessoas que estão chegando aqui. CTG Coach, André Braga, boa noite, sejam bem-vindos. Enfim, então qualquer momento a pessoa pode fazer esse processo e ter quais são os benefícios dessa orientação vocacional. Nós já falamos aqui alguns benefícios, mas o primeiro que eu acho que assim mais importante, e quem tiver alguma, é Kátia Guimarães. Tudo bom, Kátia? Seja bem-vinda, que tá como CTG Coach. Seja bem-vinda, Kátia. Então, assim, alguns benefícios eu já falei, mas basicamente o que eu acho que é muito bom, e a maioria das pessoas relatam isso, é que elas não têm essa visão de fazer uma leitura mais abrangente do processo de orientação vocacional. Então, ela vai ter, primeiro, um maior autoconhecimento sobre ela mesma. Então, é muito interessante quando a gente vê traços de liderança numa pessoa. E aí eu lembro de um caso de uma pessoa que aconteceu isso, ela estava com muita dificuldade na empresa, porque ela assumia muita liderança do grupo de trabalho, só que ela não tinha essa função de líder na empresa. Ela tinha uma outra função, só que isso era uma liderança nata dela. Ela tinha essa capacidade, ela tinha uma visão de solução de problemas muito rápido, uma visão de olhar e conversar com as pessoas, perceber as nuances, só que ela não era líder. E isso trouxe alguns problemas para ela, e quando ela entendeu que isso não existia, mas que isso era dela, ela foi buscar uma pós-graduação em liderança para desenvolver isso e ter mais conhecimentos técnicos para poder usar na empresa que ela trabalhava, e ela foi conversar com os gestores dela, que foram dando algumas outras atribuições, e ela foi então se colocando do jeito mais adequado, inclusive diante dos problemas e das dificuldades que ela identificava. Então ela não mudou de área, ela continua satisfeita, inclusive foi há pouco tempo tentaram puxar ela para uma outra empresa, porque ela é uma pessoa muito conhecida naquilo que ela faz. E isso também acontece. Então, quando você tem um autoconhecimento sobre quais são os seus interesses, quais são as suas habilidades melhores, e você usa isso conhecendo e sabendo que esse é o seu melhor,
naturalmente as outras coisas vão melhorando e vão se desenvolvendo também. A gente também já falou isso aqui numa outra live. Quando você melhora uma área, naturalmente as outras áreas também vão se desenvolvendo, porque você está se desafiando nesse momento. Então, o autoconhecimento, quando eu sei que eu tenho uma habilidade muito forte e a outra é muito fraca, não tem problema nenhum. Todos nós temos habilidades mais desenvolvidas e outras menos. Mas sabendo que eu tenho uma habilidade que é fraca, mas que eu posso desenvolver e que eu posso melhorar um pouco, eu posso inclusive dividir uma atividade profissional com alguém que seja melhor do que eu e fazemos uma parceria para fazer um bom trabalho. Eu usando a habilidade que eu tenho maior e a outra usando a que ela tem de maior. Ou eu também passando a desenvolver aquela outra habilidade, aquele outro comportamento, qualquer que seja, para performar melhor, principalmente se eu passei por uma avaliação de desempenho e foi identificado que eu preciso melhorar alguma coisa dentro da minha performance profissional. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, ele dá muito mais clareza e muito mais autoconfiança para esse profissional caminhar na direção da sua vida profissional. Isso eu acho que é o mais forte do processo avaliativo e que as pessoas têm falado bastante, porque baseado nisso, elas se sentem um pouco mais confiantes para fazer as suas escolhas. E é claro que se eu conheço o mercado de cursos e sei o que eu quero, o que eu gosto, o que eu tenho interesse, eu consigo escolher qual é o curso que eu vou dar continuidade nos meus estudos, seja ele de graduação, de pós-graduação, de mestrado ou de habilidades específicas. E também posso entender que o mercado de trabalho mudou e que hoje, para eu entrar na empresa X, eu posso pesquisar no mercado o que os profissionais daquela empresa têm que eu preciso desenvolver em mim também. E passo também a pensar na questão financeira, me programar para investir financeiramente no meu desenvolvimento pessoal. Então, são muitos benefícios e é claro que essa avaliação ela tem prazo de validade quando a gente faz, quando a gente usa instrumentos de psicologia, normalmente ela tem uma validade de 6 meses a 1 ano. Porém, ela não muda na essência dela, a pessoa, né, a personalidade dinâmica, ela continua em desenvolvimento. Porém, a essência da pessoa, ela não vai mudar tanto. Mas de tempos em tempos, com o amadurecimento, com o seu desenvolvimento, várias outras características vão mudar. Então, a avaliação psicológica ou a orientação vocacional, ela tende a mudar porque nós estamos em transformação o tempo todo. Mesmo quem acha que não mudou, nós estamos em processo constante de mudança. Então, as avaliações têm um prazo de validade, então, normalmente a gente coloca isso também na avaliação. Então, vamos lá, gente. Vou até beber uma água, porque eu estava correndo aqui, porque já tem gente comentando aqui. Vamos lá ver. Bem, a Vivi colocou, a pressão ao rótulo é grande, mesmo a pessoa sabendo desenvolver o cargo. A pressão no rótulo, você diz do cargo, ou Vivi? Não entendi muito bem. Você pode esclarecer aqui para mim, por favor? Peraí que tem mais aqui. Saber identificar entre o que somos e podemos ser, às vezes, é uma briga de status que se confundem. É verdade, mas olha só, quando a gente faz uma orientação, uma avaliação, um estudo bem profundo, a gente consegue identificar aquilo que nós somos e podemos traçar aquilo que nós queremos, claro, com muita clareza, porque quando a gente pesquisa o cenário, Kátia, a gente identifica os dados de realidade que tem no mercado. Então, hoje, para uma orientação vocacional,
eu preciso entender e conversar isso com a pessoa que está sendo avaliada para que ela saiba que o mercado não está aberto completamente e que para ela entrar no mercado de trabalho, ela vai precisar talvez se diferenciar muito mais para não passar desapercebido naquele grupão de pessoas que vão bater a porta pedir o emprego. Principalmente nesse momento que, inclusive, o jovem está com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, ele tem que se diferenciar, se qualificar muito bem e ele tem que também comunicar isso de uma maneira muito clara no currículo, muito claro no processo de entrevista, né, de emprego e também nas famosas dinâmicas de grupo. Também já falei isso aqui e ano passado eu fiz um workshop bem legal sobre isso. Por quê? Porque eu posso saber as minhas habilidades, o que eu sou boa, o que eu preciso, que eu não sou muito boa, que eu preciso desenvolver. Porém, se eu não deixo isso claro para a empresa e no processo seletivo, ninguém vai saber da minha habilidade, ninguém vai falar por mim no processo de seleção. Então, eu preciso saber me colocar com clareza e com realidade, com verdade, não é mentir, não é florear, mas é dizer aquilo que é importante no processo seletivo. Então, sim, deixa eu ver aqui agora. Obrigada pelos likezinhos, pelos corações. Muito obrigada, gente. Vivi, sim mesmo, quando se sabe desenvolver o trabalho, ser identificado como líder exatamente, como líder é uma grande pressão, é verdade. É porque a liderança, ela precisa de não só ser líder, mas ela precisa estar preparado para aquela função. E o estar preparado para aquela função não é só ela, a empresa tem que caminhar com ela também, deixando claro até onde ela pode ir, quais são as diretrizes do trabalho, os objetivos, a missão, os valores, a forma de gestão da empresa. O líder, ele precisa ter preparo. E o que a gente vê, infelizmente? A grande maioria das pessoas que estão numa posição de gerência e liderança nem sempre é líder. Às vezes é líder, é aquele líder que não é o oficial, que é um líder porque ele tem essa característica, ele acaba arregimentando o grupo. E tem o líder que é muito mais chefe autoritário, que manda ainda nos seus subordinados ou na sua equipe de trabalho. Então, o líder, ele precisa de vários atributos, ele precisa saber delegar, ele precisa se comunicar claramente, ele precisa lidar com a pressão. Quem está numa chefia, numa coordenação, numa gerência, e que vai ter um grupo de pessoas trabalhando junto, precisa aprender a lidar com pressão. E aí, nem sempre a pessoa tem essa habilidade desenvolvida, mas não tem problema nenhum. Existem cursos hoje que ensinam e que preparam pessoas para desenvolver bastante, dar foco naquilo que é necessário num grupo de trabalho e para liderar e para trazer o resultado, enfim, esperado da melhor forma possível, de uma maneira mais harmônica possível. Mas esse assunto de liderança eu acho que vai ficar para uma outra live, gente, porque é um tema muito interessante e a gente precisa dar um foco legal nisso, porque tem muita coisa necessária hoje e muita coisa boa acontecendo, muita coisa ruim também. Nem todas as empresas têm um RH que às vezes faça esse serviço de orientação profissional ou vocacional na própria empresa. Eu trabalhei em empresas que nós tínhamos estagiários de graduação, de nível médio e de mestrado, e alguns não tinham essa clareza de que carreira seguir. Então, em qualquer momento, se você está numa empresa, o RH pode te ajudar. Se você tem um aluno, um sobrinho, uma pessoa, vale a pena investir numa orientação vocacional. A orientação vocacional,
ela é muito importante, ela dá essa clareza, ela dá essa direção, onde a pessoa consegue sistematizar e se apropriar de todas essas informações para que ela tome a decisão com muito mais clareza e propriedade. Então ela vai ter mais autonomia para fazer essa escolha, ela vai ter inclusive, como ela participou de toda essa avaliação mais ativamente, ela refletiu sobre o mercado, sobre ela tomou consciência de todo esse processo dela e do cenário real que ela está inserida, e ela pode pensar em planejar e ter autonomia sobre a sua vida profissional, sobre a sua carreira. Então é muito gostoso, é muito legal, não é uma avaliação feita apenas com teste, fria, pelo contrário, é algo dinâmico, rico, acho que vale a pena. E quem tiver interesse, eu participei como coautora desse livro, Construa o Seu Caminho. Você está construindo o seu, da editora Conquista. Nós já vamos para a segunda edição. E aqui eu e vários outros colegas da área, nós falamos sobre vários momentos de carreira. Eu costumo dizer que é a Bíblia, porque relacionada à carreira. Porque aqui você vai ter todas as fases de desenvolvimento de carreira, transição, desenvolvimento, alta performance, como não se deixar influenciar pelos outros, enfim, todas as áreas, inclusive orientação profissional e vocacional, para que você, em algum momento da carreira, possa vir consultar. Tem exercício, tem experiência, tem dicas, tem muitas coisas legais. Quem tiver interesse, depois pode mandar uma mensagem para mim aqui no privado. Eu tenho pouquíssimos livros, mas tem e-book também, e eu também posso enviar, quem estiver longe do Rio, posso enviar o e-book, que é exatamente o livro na íntegra, só que na versão digital. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que eu não respondi, o que vocês queiram falar, eu gostaria de agradecer a participação mais uma vez de vocês aqui. Estou muito feliz. Em julho eu fiquei mais velha, fiz aniversário, descansei. Estou trabalhando num curso que em breve eu vou trazer aqui informações também, apesar de descansar, eu também trabalhei um pouquinho. E temos novidades vindo aí nesse semestre, alguns workshops, algumas coisas bacanas acontecendo. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Falei um bocado, passei até do tempo que eu pretendia, mas eu gosto desse tema e vejo que muitas pessoas podem se beneficiar com essas informações e dar um upgrade aí bacana na sua escolha profissional, baseada numa avaliação rica, profunda, e que vai direcionar e vai trazer muitos subsídios para a tomada de decisão para a sua escolha profissional. Gente, muito obrigada mais uma vez. Um beijo, vou encerrar aqui, tá?